E de todas as revoltas regenciais, essa aqui é a que tem mais cara do período regencial. A Sabinada, uma revolta ocorrida na Bahia entre os anos 1837 e 1838, para ser mais precisa, finalzinho de 1837, novembro, dezembro de 1837, a janeiro, fevereiro, início de 1838. Vamos começar pelo nome, porque é assim que eu gosto, é assim que te ajuda. Sabinada por quê, Jeane? Que isso? Como assim? Sabinada tem a ver com o sobrenome de um dos principais líderes, o médico Francisco Sabino. Como líder, né, como dianteira dessa revolta, ele acabou batizando a revolta. Então a revolta é chamada de Sabinada por conta do nome, ou melhor, do sobrenome de um dos líderes da revolta. E aí, se você se lembrar que é por causa do Sabino, Francisco Sabino, e se você se lembrar que o Francisco Sabino era um médico, você já identifica quem são as pessoas, ou pelo menos a classe principal envolvida na Sabinada. Médicos, advogados, comerciantes, artesãos e uns poucos ex-escravos, escravos e uma camada mais pobre. Mas basicamente a Sabinada é uma revolta de classe média, de profissionais liberais, de uma galera que tem um pouquinho de entendimento político, e aí você vai entender por que eu acho essa revolta que tem a mais cara de período regencial. Quais os motivos para essa classe média baiana, liderada pelo senhor Sabino, quais os motivos para essa galera estar se revoltando? Quais as causas da revolta deles? Primeiro motivo, no período regencial, as revoltas são muitas e são espalhadas, Brasil inteiro. Você já sabe disso. Uma das grandes características do período regencial é o grande número de revoltas ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo, né? E você tem muitos focos de revolta, então uma dificuldade para acudir, para reprimir. Não por acaso a Guarda Nacional foi inventada, lembra disso? Foi criada para que a repressão fosse mais rápida, mais eficiente e local. Um coronel, um fazendeiro local teria autoridade para reprimir essas revoltas. E aí, por conta dessa repressão, da necessidade de muito soldado, de muita força, de muito braço para reprimir os revoltosos, o alistamento militar aumentou, né, galera? Qualquer pessoa agora poderia ser laçada para servir a Guarda Nacional, para servir o Exército, para ajudar no combate a essas revoltas. Então esse é um dos primeiros, ou o primeiro motivo que faz o Sabino e os amigos do Sabino se revoltarem. Eles estão indignados com esse alistamento obrigatório em massa, né? Essa obrigação de tirar as pessoas do seu serviço, da sua atividade, para mandar ela para reprimir revolta. Tem um segundo motivo, além do alistamento ser tão obrigatório, assim, tão violento. Tem um segundo motivo. O Sabino e os seus amigos têm um pensamento um tanto liberalzinho, assim, né? De gostar de um pouquinho de autonomia. E aí, veja bem, ele está vendo pessoas sendo recrutadas para o alistamento para reprimir revoltas que talvez tinham causas, tinham solicitações que o Sabino concordava, sacou? Então o Sabino está pensando assim, poxa vida, o cara que meu vizinho tá sendo obrigado a alistar e ele tá indo combater os farrapos, por exemplo. É real esse meu exemplo, tá? A farroupilha nesse contexto aqui de Sabinada já tinha começado. E aí o vizinho tá indo combater os farrapos, mas às vezes esse vizinho, o próprio Sabino, tá do lado dos farrapos, entende a causa, a reivindicação dos farrapos, sacou? Então esse alistamento militar, essa obrigação de combater revolta não tá agradando,
Segundo motivo, segunda causa. Veja a data da Sabinada, 1837, finalzinho de 1837, 1838. Quem é que está no governo? O padre Feijó acabou de renunciar. Ele havia sido eleito o primeiro regente uno, não aguentou, arregou, uma nova eleição foi feita e quem é que foi eleito? Araújo Lima. Quem é chamado? Como é chamado o Araújo Lima? O conservador, né? O regresso conservador, o responsável pelo regresso conservador. E conforme eu já te falei aqui, a classe média, os amiguinhos do Sabino não gostam de conservadorismo. Eles acharam o Araújo Lima mandão demais, autoritário demais. E aí eles falaram, a gente não quer obedecer esse cara aí não, tá se achando demais esse Araújo Lima. Então outra revolta, outro motivo para a revolta dos sabinos é o conservadorismo do Araújo Lima. Ok, Jeane, entendi. Primeira causa, alistamento militar. Segunda causa, o conservadorismo do Araújo Lima que desagrada os sabinos. Mas o que eles querem então, gente? Qual que é o objetivo? Os objetivos deles. Primeiro, vamos montar uma república, mas isso aqui é que dá a cara de regência. Nós vamos separar do Araújo Lima, a gente não quer obedecer ele, nós vamos largar o Brasil, mas só enquanto o Brasil estiver sendo governado por um regente. Quando o Dom Pedro II assumir, quando a gente voltar agora sim a ter um rei digno do nosso respeito, da nossa obediência, aí a gente volta para o Brasil. Galera, eu não tô zoando, eu não tô inventando, eu não tô fazendo piada. O objetivo da Sabinada é separar e montar uma república cujo presidente seria o senhor Sabino, médico Francisco Sabino, mas apenas enquanto a maioridade do Dom Pedro II não chegava. Então veja bem, esse novo país, essa nova república que seria formada lá na Bahia, tinha prazo de validade. Assim que o Dom Pedrinho crescesse e alcançasse os seus 18 anos, eles voltariam a pertencer ao Brasil. Eu preciso gastar mais uns minutinhos, uns segundinhos com esse ponto aqui. Perceba a importância da figura do rei. Como mesmo os liberais, porque o Sabino não é um conservador, ele não é um restaurador. Ele pode até ser um liberal moderado, mas ele é um liberal, né? Ele gosta de autonomia, veja aqui, ele quer autonomia, ele não gosta do Araújo Lima. Mas ele quer o rei, veja isso. Veja a figura central do rei, do Dom Pedro, o herdeiro legítimo do trono, como isso é importante para o Brasil, para os brasileiros, para a política. Como essa figura desse líder, né, fala para a gente, nos faz obedecer. Olha que interessante esse traço da cultura política do período regencial dos Sabinos, mas ouso dizer, talvez ainda tem traços, vestígios dessa cultura até os nossos dias. A necessidade desse líder, a expectativa nesse líder, né? Deixa esse fio solto aí, vou te deixar pensando. E por fim, outro objetivo que você tem que saber, e tem que saber em detalhes para não ser pego num pega de vestibular. Vamos lá. Os sabinos sabiam que enfrentariam a oposição do Araújo Lima, a repressão viria. Então eles sabiam que eles iam precisar de gente para lutar, né? Para encarar a briga. E aí eles prometem abolição aos escravos brasileiros. Escute esse detalhe, são dois detalhes que eu quero que você preste atenção. Eles estavam prometendo liberdade aos escravos nascidos no Brasil. Escravo que nasceu na África e está aqui, não, esses não. Escravos nascidos no Brasil, que colaborassem com a Sabinada, que quando a repressão viesse, lutasse com eles, né, para defendê-los do Araújo Lima, teriam a sua liberdade conquistada. Você viu isso? 2 critérios para o escravo ser livre. Primeiro, ele tinha que ser brasileiro, nascido aqui.
africano não seria livre. Segundo, ele teria que ajudar no combate, participar da luta, né? Estar a favor da sabinada. Por isso que eu estou colocando, é uma abolição limitada. E tem outra coisinha também, outra letra miúda. O senhor Sabino, caso fosse o presidente, caso não, ele seria, era o mais cotado, era o líder, né? Ele indenizaria os donos desses escravos que se disponibilizaram a lutar com os sabinos, ok? Haveria indenização e haveria uma abolição limitada, não para todos os escravos, só para brasileiros e que ajudassem na luta. Desfecho. Conseguiram se organizar, conseguiram apoio de escravos brasileiros, chegaram a tomar a prefeitura de Salvador, né? Tiveram um êxito temporário de alguns dias, galera, se não me engano, meses, 2, 3 meses, se não me falha a memória, mas não mais que isso. 2, 3 meses de uma república baiense separada do Araújo Lima, esperando Dom Pedrinho chegar, mas o Araújo Lima, como bom conservador, não deixou ficar assim, mandou reforço e reprimiu a sabinada, derrotou a sabinada. Os líderes foram mortos, escute isso aqui, os líderes foram mortos, principalmente o Sabino. Sabino está entre os mortos aqui, né? Outros foram presos, mas eles ficaram presos apenas de 1838 até 1840. Por que eles foram livres, anistiados em 1840? Porque em 1840, Dom Pedrinho subiu ao trono, subiu ao poder antes de completar 18 anos, você sabe disso, o golpe da maioridade aconteceu, e aí ele não poderia deixar preso pessoas que estavam lutando, né, que estavam indo contra a regência, mas esperando ele chegar. Olha isso, que interessante. O Dom Pedro II ordenou que esses que ainda estavam presos fossem livres, afinal de contas eram parceiros dele, né? No mínimo admiradores dele. Então, os que haviam sobrevivido e estavam presos foram anistiados em 1840. Será que você concordou comigo? A sabinada é a que tem mais cara de período regencial ou não?